Jonas está depois de Obadias e antes do livro de Miqueias. Foi essa palavra ao meu coração para ministrar essa igreja, e eu tenho certeza que nós iremos banquetearmos com a palavra de Deus aqui nesta noite. Você crê? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Jonas é um dos livros pouco procurado, pouco acionado, embora a sua história seja magnífica, mas muitos de nós não recorrem tanto a esse livro. Porém, Deus me deu uma mensagem dentro desse texto. Diz assim o texto: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade e muito grande, de 3 dias de caminho. E começou a Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída. Pode colocar a tua Bíblia no canto. Pode se sentar, glorificar o nosso Deus, Deus que vive, que reina para todo sempre. Glória a Deus. Deus nos deu essa palavra. Aí quando o pastor ele me disse o tema da campanha, que é buscar-me-eis e me achareis, quando propuser buscar de todo o vosso coração, né? Jeremias 29:13. E eu pedi uma palavra ao Senhor dentro do tema que foi proposto. E Deus, Ele me deu essa palavra aqui em Jonas. E Deus falou no meu coração, antes de estar iniciando a mensagem, Deus falou no meu coração de pessoas que almejam buscar dEle graça, conhecimento, que eu iria pregar para pessoas que estão buscando de Deus, porém, pessoas que se perderam dentro de si mesmas, pessoas que já perderam seus objetivos, pessoas que já perderam a sua identidade, que já perderam o seu ideal. E o Senhor me manda dizer para tais pessoas que hoje é o dia que não somente Deus vai te encontrar, mas você mesmo vai se encontrar. Hoje é o dia em que Deus vai pegar na tua mão e te conduzir para o caminho certo, para a direção certa. Se você quer tiver paciência para ouvir essa palavra aqui nessa noite, tudo aquilo que Deus me deu, tu não vai sair daqui, não vai sair daqui da maneira que eu vou, vai sair daqui renovado pela presença de um Deus Todo-Poderoso. A princípio, quando eu leio o livro de Jonas, eu vejo que ele é bastante contestado diante dos fatos ocorridos aqui, uma sucessão de milagres e de coisas que saem fora do comum. Aliás, o nosso Deus é um Deus que faz coisas fora do comum. Não estranha nós olharmos para o livro e ver tais milagres. Por quê? Porque nosso Deus, Ele protagonizou diante da história diversos milagres para abençoar o seu povo. E quando eu olho para o povo aqui inserido, a princípio, o povo a qual Jonas saiu, eu vejo que Jonas veio de Israel. Israel é uma nação que veio ali de Abraão. A Bíblia diz que Abraão sai de Arã, de dos caldeus, e vai para Arã-Padã. E ali Deus dá uma missão para Abraão. Deus vira para Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a vida de Abraão, que é o progenitor de Israel, é marcada por 3 pontos. O primeiro ponto é uma promessa de ser uma grande nação, uma promessa de ser uma multidão e de ter seus descendentes como a areia da praia. Todavia, o segundo ponto que marca a vida de Abraão é justamente a fé nessa promessa. Então Abraão era um homem marcado por
promessa e marcado por fé. E também o terceiro ponto que engloba a vida de Abraão é justamente milagres. Ou seja, Deus operou milagres na vida de Abraão no meio do deserto, rumo ao lugar aonde Deus havia de mostrar. Todavia, nós vamos ver que os seus descendentes, Isaac, depois Jacó, depois os filhos de Jacó, Israel, foi por uma nação marcada por milagres, marcada por fé, marcada por promessa. Aquilo que estava na vida de Abraão foi acontecendo na sua descendência. E assim, a nação de Israel, oriunda de Abraão, foi uma nação marcada por milagres, uma nação marcada por promessa, uma nação marcada por fé, uma nação marcada por um Deus que operava tudo em todos e fazia com que Israel fosse, aleluia, cada vez mais grande diante dos homens da terra. Se você olhar para ver, parar para pensar, quando Israel estava dentro do Egito ali, Deus levanta Moisés, tira aquele povo do Egito, da escravidão do Egito, e liberta aquele povo rumo a Canaã. Antes de Deus tirar aquele povo do Egito, Deus dá um sacode no Egito, sabe por quê? Porque havia uma promessa empenhada para Abraão, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra, mas aqueles que amaldiçoassem Abraão também seria amaldiçoado. Ou seja, o Egito por 400 anos havia escravizado os descendentes de Abraão. O Egito por 400 anos havia feito com que os descendentes de Abraão sofressem. Então, antes de Deus libertar o povo do Egito, Deus dá um sacode no Egito para mostrar que com o povo dele não se brinca, não se toca no povo de Deus. Nós olhamos para a história e vemos que Deus operou bastantes milagres. Logo na saída do Egito, Deus abre o mar, depois Deus fecha o mar novamente. No deserto, Deus manda maná, Deus faz brotar água da rocha, Deus coloca uma nuvem cobrindo o sol e coloca uma coluna de fogo para aquecer durante a madrugada. Era um Deus zeloso para um povo a qual era marcado por fé e por promessa. Um povo marcado por milagres. Então, quando eu olho para a vida de Jonas, Jonas pertence a esse povo. E quando nós olhamos lá Jonas dentro do barco, Jonas diz: eu sou hebreu, eu sou de Israel, eu pertenço a essa nação marcada por esses milagres. A minha identidade é essa. Eu sou profeta de Jeová, o Deus de Israel. Essa é a identidade de Jonas, que quando foi indagado ali dentro daquele barco. Mas quando eu olho para aonde Jonas estava sendo enviado, a Síria, e eu retrocedo um pouco na história para conhecer essa nação da Síria, eu vejo que se Israel veio de Abraão, a Síria veio de Nimrod. E depois que Noé sai da arca e começa a expandir, os seus filhos começam a ter filhos e começam a nascer as gerações, Nimrod é o primeiro dominador da terra. Ele era um homem que matou o seu pai e contraiu núpcia, copulou com a sua própria mãe. Teve uma vida incestuosa, agressiva, e ainda era matador. Ele era um homem agressivo. Ele idealiza, aliás, a Torre de Babel para levantar assim uma rebelião contra Deus. Quando ele não é bem sucedido ali na Torre de Babel, a Bíblia nos diz que ele desce e edifica a cidade de Nínive, justamente a cidade onde Jonas estava sendo enviado. Nínive era a capital da Síria, e a Síria era um império romano, um império tão poderoso na antiguidade que eles dizimavam nações. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver dois poderosos impérios tentando governar o mundo. De um lado, Babilônia, ali bem na Mesopotâmia, e do outro lado, a Síria, o Império Assírio. Não confundir a Síria com Síria. A Síria era um império tão poderoso que quando ele ia contra as nações, muitas das nações se rendiam sem sequer lutar.
E eles eram covardes, a ponto de matar mulheres grávidas, a ponto de aplicarem castigos dolorosos àquelas pessoas que se rendiam. Não deixavam pessoas que se rendiam vivas, matavam, decapitavam. E entre essas pessoas estava o pai de Jonas, Amitai. Amitai era um profeta de Israel, que quando veio a Síria, veio fazer Israel cativo, eles pegaram o seu pai, Amitai, e tiraram a pele dele do pescoço para baixo, tiraram a sua pele, jogaram sal e deixaram ele ali escarnecendo ao sol. Posterior a ela, ele foi levado para a Síria, para a cidade de Nínive. E ali os profetas que eram inimigos do império tinham as suas cabeças arrancadas e colocadas numa estaca, bem na entrada da cidade. E uma placa dizendo: bem-vindo, Nínive, eis aí os nossos inimigos. Nesse contexto todo, a Síria trazia as marcas do seu progenitor, Nimrod. A Síria era o retrato de Nimrod. Uma nação violenta, uma nação que não tinha pudor, uma nação agressiva e poderosa. Jonas, ele nasce em Israel. Ele é filho daquele profeta que foi decapitado, que foi torturado. E segundo a tradição hebraica, a sua mãe, quando vê o que acontece com o seu esposo, ela se refugia na cidade de Sarepta. Ela estando viúva agora, e com uma criança para cuidar, ela sai de dentro de Israel e vai para Sarepta. Por quê? Porque ali o império ainda não governava. Mas os recursos daquela mulher eram escassos. Porque era viúva naquele tempo, não tinha muitas condições. No mesmo dia, quando ela vê que estava tudo acabando, aparece alguém diferente em Sarepta. Aparece um profeta diferente, a qual ela não havia visto. E esse profeta vira para ela e diz: mulher, faz para mim um bolo. Eu não tenho nada, só um pouco de azeite e um pouco de farinha. Aquela mulher olha para aquele homem, mas ele vira e fala: olha, em nome de Jeová, o bolo que você vai fazer para mim, não vai faltar azeite na botija e nem farinha na panela, porque é no nome de Jeová. Quando ela ouve aquele profeta, quando ela ouve esse nome, ela lembra de Amitai, o seu marido, o marido a qual, o seu finado marido, a qual era profeta também. Então aquece uma esperança, então movimenta a fé dentro dela. E ela sustenta o ministério de um dos maiores profetas da terra, Elias. Mas posterior a essa história, o seu filho vem a falecer. Ela já perdeu o marido profeta e agora perde o seu filho. Mas a minha Bíblia diz que quando Elias fica sabendo disso, Elias vai até a casa dela e ele assopra sobre esse menino. E esse menino recebe uma unção profética. Por quê? Porque no original grego, a palavra sopro, a palavra espírito, a palavra fôlego quer dizer ruach. Espírito, fôlego, sopro, quer dizer ruach. Quando ele assopra o fôlego sobre a vida daquele menino, ele recebe o fôlego de vida, ele recebe o ruach. Mas Elias era profeta e era ungido. Então naquele tempo a unção não era como hoje, todos nós temos o poder de Deus, não. Era diferente, eram poucas pessoas que tinham essa unção. Então Deus tira de Elias, transfere de Elias para aquela pequena criança. Você vai ver isso, que quando Moisés estava lá em Arnaldo, e o seu sogro Jetro vira para Moisés e diz: olha, Moisés, separa 70 anciãos e nomeia como juiz, para você não ficar julgando o povo todo.
E ele vai falar com Deus, Deus fala, achei ótima essa ideia. Eu vou tirar o teu espírito, Moisés, a unção está sobre você e compartilhar com os 70. Aí o que Deus faz? Tira um pouco de Moisés e divide nos 70, a ponto de Josué passar no arraial e ver aqueles 70 homens, ancião, profetizando, homens cheios do Espírito Santo, e diz, olha Moisés, eles estão cheios do Espírito Santo, ele está com você. E Moisés vira para Josué e diz, olha, quem dera, oxalá, que todo Israel fosse cheio do Espírito Santo. Ou seja, a unção daquele tempo não é como hoje, não. Hoje, basta você levantar a tua mão e começar a orar que Deus derrama poder e graça. Hoje nós vivemos uma plenitude de poder, um impacto do Espírito Santo sobre a nossa vida. Hoje ninguém te para porque há uma unção sobre nós. E Jesus nos deu essa unção. Então, Elias, ele ora para aquele menino, ele recebe essa unção. Elias volta para Israel, desafia os profetas de Acabe e a vida segue. Esse menino cresce e passou-se um tempo, aquele poderoso exército sírio, aquele império da Síria, pouco a pouco vai se degradando, vai ficando fraco, debilitado. E Jonas já era grande e vira para o rei de Israel, Jeroboão II, e vira para ele e diz, olha, Deus está me dizendo para vocês alargar os limites de Israel, para você romper as fronteiras. Deus está reestabelecendo aquilo que se perdeu, Jeroboão. Jeroboão vai e cumpre aquilo que ouviu da boca do profeta Jonas, e isso faz com que Jonas se torne um herói nacional. Jonas passa a ser assim, visto com olhos diferentes, porque ele é um profeta até então da restituição. E eu abro um parênteses aqui para falar com você que Deus está me dizendo aqui nesse momento que é um tempo de restauração sobre a tua vida, há um tempo de restabelecer aquilo que se perdeu. O Deus de Jonas é o teu Deus. O Deus que levantou o profeta Jonas, me levantou aqui nessa noite para me dizer que Ele está restabelecendo aquilo que se perdeu no momento. Pastor, é bom pregar restituição, é bom pregar restabelecimento daquilo que se perdeu. Restituição é muito bom pregar. Mas agora a palavra de Deus vai dentro do coração de Jonas e fala, Jonas, vai para Nínive, vai para a cidade de Nínive e prega contra ela. Jonas ouve aqui, mas aonde, Senhor? Vai para Nínive, cidade de Nínive, capital da Assíria, e prega contra ela, prega que o juízo já chegou até mim, se eles não se arrependerem, eu vou destruir. Jonas para e começa a meditar na sua vida. Jonas, Senhor, mas tem certeza? Antes nenhum profeta, nem depois, aliás, no Antigo Testamento, nenhum profeta foi enviado a nenhuma nação assim para pregar. Jonas é o primeiro e único a ser enviado como missionário para uma nação diferente. Então ali Jonas, quando ele ouve aquilo, a primeira coisa que vem na sua mente é a sua vida, como foi dolorosa a sua vida. Ele fica imaginando, será que assim que eu entrar na cidade eu vou ver a cabeça do meu pai ali numa estaca? Ele começa a meditar como foi sofrer a vida da sua mãe. Você viúva, não tem condição de sustentar tudo isso, porque o império assírio tirou essa possibilidade da sua mãe. Tirou a possibilidade de ter uma vida abençoada, de ter um pai do lado, de ter um marido presente para sua mãe, de ter alguém que sustentasse. Jonas começa a meditar aqui nos sentimentos antigos, começa a reinar dentro do profeta. O profeta começa a ver aquela amargura, eu vou ter que pregar e ir em Nínive e olhar ali para aquela nação aonde tirou a vida do meu pai de uma forma truculenta, aonde torturou a vida do meu pai. Jonas, a mente de Jonas começa a passar isso, começa a passar a imagem do seu pai sem pele, se condoendo de dor, se contorcendo por
ele tomou uma decisão. Em vez dele subir ao norte, para Nínive, que distanciava mais ou menos a 800 quilômetros, ele vai e desce para Samaria para Jope. E de Jope ele pega um barco e vai para Tarsis. O destino que Jonas quer é o leste da Espanha, mais ou menos 1000 quilômetros de distância. Ele vai para uma direção totalmente ao contrário daquela que Deus havia orientado. Ele toma uma decisão dizendo assim: eu não vou porque lá vai me trazer dor. Nós que somos da palavra de Deus, nós que somos lavados pela palavra de Deus, que somos um povo separado, que somos um povo marcado por milagres, e é Pedro que vai nos dizer isso na sua carta universal. Ele diz: olha, antigamente nós não éramos povo, agora Deus nos fez uma nação eleita, santa, lavada, marcada, remida pelo sangue de Jesus. Nós que trazemos essas características de fé, de milagre, de restauração, muitas das vezes temos que nos deparar com Nínive. Nínive era o desafeto de Jonas. Quantos de nós que não conseguimos enfrentar os fantasmas do passado, não conseguimos romper esse limite de sair de dentro de Israel e ir pregar para Nínive, para o nosso desafeto? Mas pregador, Nínive me machucou muito, falou mal de mim demais, tentou contra a minha vida. Nínive, muitas das vezes Nínive aparece na figura de um parente que conversa com você, de alguém que te persegue lá no teu trabalho, do teu vizinho que te perturba. E você diz: não, eu prego para esse aí, eu não prego. Nós vivemos uma era, e hoje tem irmão no nosso meio que toma ceia, que prega, que canta, mas não conversa com um irmão, não conversa com um parente. Da minha tia, eu vou sair de casa e deixo só minha esposa para atender ela, porque eu não converso com ela. Está vindo a minha cunhada aí, olha que eu tenho 8 cunhadas. Está vindo a minha cunhada aí e eu não converso com ela não. Eu tenho 8 cunhadas e 6 cunhados, então são 14. Ah, não, aqui lá, não. Se chegar, você recebe aí, amor, eu vou lá. Na hora que tiver indo embora, você me manda um zap para mim. Nínive é o nosso desafio. Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite. Lamanda secando que a sua coara, para pregar para as pessoas que estão fugindo da sua responsabilidade. Para pessoas que não são desviadas, mas estão desviando do propósito de Deus. Ei, Deus está me dizendo: ei, Jonas, faz o que eu te mando, que é melhor, Jonas. Jonas, ele vai pegar o barco, ele entra dentro de um barco. Um barco talvez silvinício, que era uma embarcação de aproximadamente 200 homens, poderiam estar ali, era um navio cargueiro. Ele entra naquele barco na direção oposta, desviando do propósito. Deus está dando ele para o norte, subir para o norte para ir para a Síria. E ele desce para Samaria, para Jope. De Jope ele vai para Tarsis, e de Tarsis ele pega um barco e desce para o fundo do barco para dormir, porão para dormir. Você vê que quando nós estamos fora da direção de Deus, a nossa vida é só descendo. Só descendo. Dentro do barco, lá no porão, ele faz questão de ir para o porão do barco. Enquanto isso, o barco mal entrou no mar, aí veio uma tempestade. A tempestade começa a vir, começa a sacudir o barco de um lado para o outro. Os marinheiros agora, eles eram experientes, mas eles percebem que essa tempestade não é comum. Eles percebem que essa tempestade não veio de uma atmosfera comum.
Então eles começam a buscar ao seu próprio Deus. Cada um tinha o seu Deus naquele momento. E nada resolvia, porque o único Deus verdadeiro ainda não foi invocado. E somente um poderia invocar esse Deus. E porém ele estava lá no barco dormindo. Quando estamos fora da direção de Deus, a tempestade vem, e aqueles que estão à nossa volta às vezes não conseguem parar essa tempestade. Sabe por quê? Porque essa tempestade só você pode tirar. É impressionante como é que tem gente que consegue dormir no meio de uma tempestade. As coisas estão dando tudo errado e a pessoa não percebe. A esposa desesperada, os filhos desesperados. E ela, não, calma, tranquilo, deixa a vida me levar. Tem gente que está dormindo e as coisas acontecendo, perdendo a família, perdendo o emprego, perdendo os filhos se enveredando por caminhos errados. Em vez de acordar e tomar uma postura, até ir embora. E a minha Bíblia diz: desperta tu que dormes. Não é tempo de dormir, é tempo de levantarmos e clamarmos o Senhor. A primeira coisa que acontece quando estamos fora da direção de Deus é o quê? É uma tempestade. A segunda coisa é a desestabilidade emocional de quem está à nossa volta. Note que os marinheiros estavam ali pasmos, eles estavam ali preocupados. Eles estavam ali, entendeu, com um grande temor, não sabiam o que fazer. Então, quando nós estamos fora da direção de Deus, nós podemos provocar uma desestabilidade emocional, uma perda emocional de pessoas que estão à nossa volta. A terceira coisa que acontece quando estamos fora da direção de Deus é justamente uma perda financeira. Se você olhar aqui no versículo número 3 e 4, nós vamos ver no versículo número 4, vamos ver que eles começaram o quê? A jogar suas carnes, as suas mercadorias no mar, para aliviar o peso do barco. Então eles estavam abrindo mão das suas coisas, para ver se a tempestade acalmava, ou para tirar um pouco desse peso. Eu venho, no nome do Senhor Jesus, lhe dizer que o que o diabo mais quer é te ver você na ruína, no pó. Se você olhar para Jó, Deus deu permissão para o diabo fazer o que quisesse com Jó, desde que não tocasse na sua vida. Qual foi o estado de Jó? Ele era um dos homens mais ricos do Oriente Médio. Com pouco tempo ele estava no pó e nas cinzas, adoecido. É isso que o diabo quer fazer na nossa vida. E é por isso que temos culto como esse, culto de libertação, de cura, de transformação, culto para arrancar a nossa fé e para tirar a vida dos nossos olhos. Porque se o diabo veio para roubar, matar, destruir, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então o diabo quer tirar tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida. Aleluia. Então eles jogaram as cargas lá e ficaram desesperados. Não consegue dormir no meio da tempestade, mas só Jesus mesmo. Só Jesus que consegue dormir no meio de uma tempestade. Jonas estava lá dormindo. De repente, alguém mais chama Jonas. Olha, todo mundo invocou o seu Deus. Cada um invocou o seu próprio Deus e nenhum deles respondeu. Invoca o seu Deus. E lançaram sorte a Jonas. Aí o povo começou: mas quem é você? De onde você veio? Qual é a sua ocupação? Jonas estava perdido, ou se perdendo. Então, quando Jonas estava se perdendo, quando aquela palavra: qual é o teu povo? De onde tu és? Qual é a tua ocupação? Qual é o teu Deus? É como se o ímpio estivesse falando para Jonas e Deus restaurando na mente de Jonas a quem ele de fato era. Irmãos, o que eu estou vendo aqui é um crente sendo orientado por um ímpio.
meio vergonhoso quando o ímpio chega perto e fala, mas você está preocupado, você não é crente? Você está dizendo, mas não, você que fala que Jesus pode tudo e tal. Então esses ímpios começam a falar com Jonas. Jonas diz, eu sou hebreu, eu sou de Israel, sirvo ao Deus do mar e da terra. Todas as vezes que nós vamos ouvir falar de mar e terra, Deus que criou os céus e a terra, começa com os céus e a terra, ou a terra e o mar. Só que como eles estavam no mar, Jonas falou, meu Deus, é o criador do mar e da terra seca. Eles falaram, então invoca o seu Deus. O coração de Jonas estava tão fechado, ele não fez uma oração para Deus acalmar a tempestade. Ele preferiu ser jogado dentro do mar. Ele preferiu ser jogado dentro do mar para não pregar, não enfrentar Nínive, o seu desafio. Não que ele tinha medo de Nínive, pelo contrário, Nínive já estava debilitada. Ele tinha medo de enfrentar o seu passado. Ele tinha um rancor, uma angústia tão grande que ele falou, não, prefiro que me jogue dentro do mar do que eu invocar esse Deus e ele me perdoar, acalmar essa tempestade e eu tenho que voltar. A minha palavra para você nessa noite é: tira de dentro do seu coração, afasta da tua vida aquilo que afasta de um Deus onipotente. Buscar-me e me achareis quando propuser buscar de todo o vosso coração. Se o seu coração estiver amargurado, como você vai buscar a Deus? Não podemos buscar a Deus pela metade. Jesus denunciou o povo, dizendo, olha, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu pergunto nesta noite, como é que está o seu coração? Eu estou buscando batismo, eu estou buscando uma resposta e até hoje nada. E será que esse Deus não quer te abençoar? Será que Deus, o Deus de Israel, o Deus que afunda muralhas, o Deus que para o sol, que para a lua, não quer te abençoar? Por maior que seja a sua necessidade, para Deus não é nada. Eu te convido nesta noite a buscar a Deus de todo o coração, de tirar de dentro do seu coração aquilo que tira a presença de Deus da sua vida. Oh, aleluias. Jonas só vai afundando. De Samaria, Tarsis, aliás, Jope, depois para o barco, depois para o porão, agora para o fundo do mar. Mas Deus é tão misericordioso que envia um grande peixe, engole Jonas. E vai mais para profundo ainda. Sabe o que eu vejo a misericórdia de Deus na vida de Jonas? Porque se não viesse aquele peixe, ele morreria afogado. E veio um grande peixe, alguns falam baleia, mas a baleia é impossível uma baleia engolir um homem, por maior que ela seja, porque a sua traqueia é muito fechada. Então alguns estudiosos sugerem que poderia ser uma cachalote ou um cão do mar, que é um peixe mitológico. Teve vários outros tipos de peixe, que a não ser a baleia que poderia ter engolido Jonas. Certo é que foi uma providência de Deus. Jonas é engolido e fica ali dentro do ventre daquele peixe. Ele começa a meditar.